né? Sou contador, sou graduado em Ciências Contábeis pela Universidade de Anhanguera, sou pós-graduado em Controladoria, Auditoria e Finanças, né? Estou como síndico, né, de alguns condomínios e realmente é um prazer estar nessa noite, além de ser diretor executivo da RM Organização Contábil, empresa a qual já atua há mais de 20 anos no segmento condominial. Sou síndico, né, há mais de 10 anos em alguns condomínios. Então, gostaria aqui de compartilhar um pouco de conhecimento de forma mais superficial, né, e genérica, porque o tema é muito amplo. Então, justamente para podermos aí conseguir ter um discernimento em relação a tudo que ocorre, a tudo que pode ser previsto e que nos auxilie. Eu acho que a vertente do Capacitar Condominial é justamente a gente compartilhar toda a gama de conhecimento e realmente levar isso para a realidade, onde cada condomínio tem a sua particularidade, né, cada gestor tem o seu perfil. E também os condôminos e toda, né, essa cadeia condominial que ora se apresenta. Então, com relação à parte, se é uma obrigação, né, a questão, ou uma opção da contabilidade, a questão obrigação não é, né? Não tem lei específica que obriga o síndico a contratar um contador, condomínios, né? Nós temos aí a questão do condomínio normal, horizontal ou vertical, seja ele residencial, comercial ou misto, e nós temos também a figura das associações, né? Associações de moradores, entre outros, que aí sim já entra numa outra particularidade, que tem obrigação legal da parte contábil. Mas não necessariamente fora essa obrigação de ter a parte contábil, mas também o síndico, por sua vez, de acordo com o Código Civil, ele tem a obrigação legal de prestar contas. Então, por isso, a necessidade, né, da contabilidade. Para quê? Auxiliar na tomada de decisão. Então, uma vez que nós estamos junto com o nosso cliente, parceiro, né, e também juntamente aí com todo o corpo administrativo, e também os condôminos, nós podemos compreender que essa parcela onde crescimento automaticamente não se refere apenas ao síndico, gestor, ao corpo administrativo, mas é de um contexto geral, onde que todos os condôminos, todos os colaboradores, eles vão contribuir para que realmente tenha uma administração com excelência, né? Tenha uma harmonia dentro do condomínio. Então, por isso que é muito importante cada um compreender o seu papel, a sua função, a sua atribuição no contexto geral. Na área condominial, hoje a função, né, de síndico, ela está muito voltada à questão de transparência da gestão, disponibilidade de informação, compartilhamento de todo e qualquer ato administrativo, com transparência e clareza, onde todos possam compreender e acompanhar tudo que está sendo realizado pela administração. Hoje nós vivemos uma nova era, uma era digital, onde que a informação ela é basicamente quase que em tempo real e objetiva. Isso é algo que vem sendo transformado, que vem sendo mudado, e cada gestor, dentro da sua capacidade, dentro da sua necessidade, né, específica de cada cliente, ele vem trabalhando isso, e a contabilidade também não poderia ficar de fora. Então, fazemos aí altos investimentos, justamente em tecnologia, em sistemas, justamente para transparecer, né, toda essa gama de informações, para tanto resguardar o trabalho contábil e também resguardar o síndico, o gestor e todos os condôminos e também todos os colaboradores. Nós estamos aqui justamente assim, o ponto primordial onde cada gestor tem que compreender, primeiramente, entender qual a sua realidade, qual a sua satisfação em relação aí ao condomínio, observando primeiramente convenção, regimento interno, onde que se adequa à realidade, o perfil de cada cliente, né? Após esse momento, não só o síndico, nem todos os demais condôminos, para saber quais são as suas obrigações, quais são os seus deveres perante o condomínio, o que pode ser cobrado, né? Tanto do corpo administrativo, também do condômino. Então, eu acho que a gente tem que partir do pressuposto do conhecimento das regras, né, que realmente regem aí toda essa gama condominial. Então, em detrimento disso, a gente sempre orienta aí todos os nossos gestores, parceiros e colaboradores que se faça de forma bem transparente, onde que a administração ela possa ser exercida de forma clara e objetiva, onde o condômino ele pode ter voz ativa dentro da administração, pode colocar, expressar a sua vontade,
né? E justamente o corpo administrativo tem essa sensibilidade para estar trabalhando essas informações juntamente com esse corpo administrativo, né? Onde vai surtir efeitos no geral, no todo. Então, esse compartilhamento, essa tratativa dentro de qualquer administração. Eu sei que a função, né, o encargo de síndico não é fácil, né, é uma atribuição, tem aí suas obrigações, deveres, o síndico responde também civilmente, criminalmente, né, e até com seu patrimônio, né, detrimento das suas ações. Por isso que é muito importante a gente compartilhar, né, essas responsabilidades em assembleia com todos os condôminos. Justamente para quê? O síndico ser apenas um gestor da decisão da assembleia. Então, justamente o que fica deliberado é algo que se torna um cronograma de trabalho. Então, nada mais justo do que realmente o síndico, dentro das suas atribuições, todo o corpo diretivo, dentro das suas atribuições, tanto administrativas quanto financeiras, poderem exercer esse papel de forma segura, né? Então, esse é o papel justamente da contabilidade também, de estar orientando, acompanhando, fazendo toda essa tratativa para que realmente se resguarde aí toda a gestão e todos os condôminos. Outros pontos que nós podemos observar dentro de uma contabilidade é justamente o papel. Agora você tem que ficar lá perto do vovô. É justamente o papel, senhores, da questão de custos, né? Tá. Senhores, só mantenham os microfones desligados, por gentileza. Obrigado, Rússia. A questão de custos hoje, ainda mais nesse momento de pandemia que nós vivemos, então, assim, o gestor, juntamente com o corpo administrativo, ele tem que compreender na sua realidade quais são os gastos efetivos do condomínio, onde pode ser cortado, mas desde que não perca, né, toda a excelência de qualidade do serviço que está sendo prestado, talvez por um colaborador, por um prestador de serviço. Então, toda essa gama, todo esse apanhado de informações, a contabilidade está justamente para estar auxiliando nessa tomada de decisão. Não só com relação a custos, mas também a questão de contratos, toda essa parcela de documentação, obrigações, deveres, né? E resguardar também aí antes da contratação. Podemos observar também a questão da previsão orçamentária, que é muito utilizado em alguns condomínios, mas tem outras formas também de rateio, igual por despesa realizada, valor fixo, né? Ou trabalha uma previsão orçamentária dentro da realidade, onde que é previsto mês a mês. Então, cada condomínio tem, né, dentro da sua convenção, estipulada a forma que tem que ser trabalhada essas informações. Então, eu estou falando de forma superficial, mas todos esses pontos vão ser apontados aí em módulos posteriores, de forma mais aprofundada, justamente para conhecimento, né, e a gente colocar isso na prática, como que funciona dentro da administração, como que o condômino pode acompanhar todo esse processo, né, tanto por despesa realizada, tanto por previsão orçamentária, como que é esse período de fiscalização, como que ele vai ter acesso a essas informações, conhecimento que realmente nós iremos compartilhar, né, no decorrer do curso, no decorrer de todo esse processo aí, onde cada condômino, né, cada administrador vai ter acesso e compreender o contexto em que ele vive, de que forma que ele pode exercer o seu direito, que ele pode obter essas informações. Então, isso é muito louvável em relação a essa relação condominial, certo? Com relação à gestão de compras, né, nós temos aí N fornecedores. Legalmente, uma ou outra convenção, nós vemos aí a exigência legal prevista em convenção de ter no mínimo 3 orçamentos. Mas por questão de prática e transparência de tudo que está sendo realizado pela administração, sempre orientamos que se pegue no mínimo 3 orçamentos, justamente para resguardar, né, e também para escolha, tomada de decisão dentre esses prestadores de serviço, dentro da aquisição de mercadorias, entre outros pontos que podem ser observados aí dentro da administração. Apenas detalhes que têm que ser observados. Podemos observar também, dentro aí do corpo administrativo e também por todos os condôminos, que eu acho que hoje toda tomada de preço, execução de obras, aquisições, nada mais prudente do que a administração também poder compartilhar entre os seus condôminos a indicação de um profissional, de outro, dentro das qualidades específicas, dentro realmente do que o condomínio exige nesses momentos, né, de contratação tanto de serviço, ou aquisição de materiais, equipamentos, entre outros. Observar também a questão tributária, que é algo primordial em toda gestão e geralmente é o ponto crucial, né, que o gestor, na realidade, ele não tem obrigação
né, talvez até de compreender na íntegra e com profundidade essa questão tributária. Mas, de toda forma, tem que ter um profissional qualificado, o qual te oriente justamente na tomação de empresas, tanto de terceirização, de mão de obra, né, prestadores de serviços, condomínio, por se tratar de um ente aí, substituto tributário. Então, tem a obrigação legal de reter vários impostos, dependendo da forma dos serviços que forem prestados. Então, isso é de suma importância, ter um profissional qualificado para orientar e resguardar você, né, gestor e todo o corpo administrativo e também todos os condôminos, para que o condomínio não assuma um passivo trabalhista, um passivo tributário. Então, todas essas questões vão ser explanadas, né, com mais profundidade, justamente para que vocês possam, de forma bem prática e objetiva, compreender esse processo. Não é algo tão complexo, mas tem as suas particularidades em cada questão, que justamente a questão também aqui da folha de pagamento, contratação de colaboradores, com a entrada agora, a exigência do E-Social, essas obrigações estão... Então, não tem aquela questão do jeitinho brasileiro mais. Agora, é realmente cumprir a legislação, prazos determinados. Então, justamente, o síndico, ele não pode mais ficar naquela vertente de apenas, não, eu estou pagando conta. Não. Hoje, a compreensão, a gestão, ela se tornou uma gestão profissional, onde que o síndico ele tem que buscar conhecimento, ele tem que ter profissionais que realmente o qualifiquem, né? Nosso papel aqui é justamente compartilhar conhecimento, qualificar o gestor, todo o corpo administrativo, né? Todos os condôminos, a lidar com esse tipo de situação, todos os colaboradores, o que eles vão influenciar no resultado da gestão, porque hoje o síndico ele não administra sozinho. Hoje é um contexto global dentro do condomínio. Então, desde o faxineiro, né, o zelador, o porteiro, todos eles, né, eles vão somar juntamente com o corpo administrativo e com o condomínio. Situações, a conhecimento, justamente para que o síndico ele não chegue só depois que a coisa, né, não tem mais solução, já aconteceu todo o problema. Então, nós temos que trabalhar aí de forma preventiva e não reativa, né, em todo o processo. Eu creio que a visão do gestor hoje ela está se ampliando, né, através dos meios de comunicação, de lives que estão sendo promovidas, de cursos, né? Então, justamente para estar capacitando cada vez mais. E hoje, a função do síndico, né, orgânico, né, morador, residente no condomínio, síndico profissional, na realidade, é uma profissão em alta no mercado, porque exige o quê? Um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de qualificação e realmente prática. Né, a prática. Hoje a prática, ela e só vivendo muitas situações que realmente você consegue compreender, né? Hoje, como nós lidamos aqui em nosso escritório aqui com mais de 200 clientes no segmento, então justamente podemos ter uma gama de situações que talvez ocorrem em um cliente, mas podemos replicar essa experiência, compartilhar esse conhecimento, evitar qualquer dissabor futuro, né, para a administração, para os condôminos. Então, justamente isso que é o enfoque, que é o intuito nosso, ao estar junto aí, né, na Masterclass aí, para capacitar condominial, a gente compartilhar esses conhecimentos, justamente onde o síndico, ele possa ser um síndico de excelência, onde que ele, né, tenha capacidade técnica e conhecimento e vivência de tantas questões práticas que podemos, né, explanar aí, justamente para ele ter como tomar decisões, né, assertivas, e justamente compartilhar toda essa parte de conhecimento. A parte contábil hoje também, não só hoje, ela está em constante transformação. Então, a transformação hoje não é uma contabilidade mais que gera guia e encaminha para o cliente. Na realidade, hoje a contabilidade ela está mais de forma gerencial do que operacional. Operacional é básico, todos fazem, né? O diferencial é realmente a gente apresentar para os nossos clientes, para os nossos parceiros, para os condôminos, de forma transparente e clara, né, todas essas informações, todas essas obrigações, que o condomínio está 100% com as suas obrigações em dias, com todos os órgãos, com relação à parte administrativa, que o síndico ele se preocupa com o seguro da edificação, com a certificação do corpo de bombeiro, né? Então, tem uma gama, dependendo do condomínio, se ele for comercial, o alvará de funcionamento. Então, tem uma série de detalhes que vão ser explanados, como, né,
conseguir toda essa documentação, isso é responsabilidade do síndico, isso é da contabilidade, como que é. Então, por isso que é muito bom a gente tê-los, né, nessa noite, justamente para a gente explanar um pouco realmente de tudo que pode ser ministrado aí, vai ser, né, de forma mais aprofundada. Eu sei que o tema é muito vasto e o conteúdo é muito grandioso e repleto de particularidades, né, Rose? Eu creio que justamente essas questões aí ficam sempre a dúvida, né? Eu acho que a gente pode escutar a teoria, um pouco de prática, mas na hora da execução realmente é que a gente vê a dificuldade. Fala assim, agora, qual será a decisão que eu tenho que tomar, né? Iniciamos a questão aí no início da minha fala com relação à convenção e o regimento interno. É um ponto crucial para qualquer administração, para qualquer condomínio, tanto para o corpo administrativo quanto para os condôminos. Síndico, por sua vez, a sua convenção, o seu regimento interno está atualizado. A necessidade, né, todas as questões que envolvem a parte administrativa, a parte operacional, toda essa vivência no dia a dia, é uma das questões primordiais para facilitar toda a parte administrativa do condomínio. Então, é algo que tem que ser observado com primazia, e o regimento interno também, que não pode ser feito, ainda mais nesse momento de pandemia, muitas coisas não estavam sendo previstas, né? E hoje é uma outra realidade. Então, o regimento interno é um documento que ele tem que ser aprimorado constantemente. Mas tem duas vertentes também que a gente tem que observar. O regimento, quando ele faz parte da convenção, ele requer o quórum qualificado de 2/3 para alteração. E quando ele é parte isolada, com maioria simples da Assembleia, você consegue fazer essa alteração do regimento interno. Então, por isso que é bom a gente ter uma noção, compreender a realidade, essa parte que ela se aplica, como ela facilita nessa parte administrativa, justamente para a gente compreender todo esse contexto, certo? Com relação à questão dos colaboradores, sempre é bom observar e pegar as orientações, quais são as suas atribuições, tanto do zelador, do assessorista, né, do faxineiro, dos serviços gerais, no geral, né, de todos na parte dos porteiros, justamente para você conseguir transparecer para todo colaborador quais são os seus objetivos dentro do condomínio. Ele tem que compreender a realidade, ele tem que estar justamente entrosado com a administração para ser um corpo só, onde que ele vai cumprir os objetivos, vai cumprir as suas tarefas e também vai crescer como profissional. Porque hoje nós temos que pegar e ser atuantes, né, proativos em relação a todo o contexto. Todo o ambiente que nós estamos vivendo e extrair dali, né, toda a parte de erros e acertos e tomar decisões corretas, né, para que realmente possamos trazer resultados, tanto no campo profissional, né, justamente para estar alavancando aí conhecimento, prática e objetivo. Eu sei que, na realidade, essas questões, você pode, a hora que der o tempo, você pode me sinalizar, tá? Pode ficar à vontade. Okay. Pode continuar. Estamos no tempo. Beleza. Então, assim, essas obrigações também de encargos sociais, tanto da parte administrativa, tanto da parte dos colaboradores, ela é muito importante. Hoje nós não podemos, né, com o E-Social, só negar nunca podemos, né, independente do E-Social. Agora tem uma fiscalização muito maior pela parte do INSS e Receita Federal em relação a essas obrigações. Então, em cima da taxa de administração ou isenção de qualquer ação aí de recolher, né, desconta dele 11% de INSS, mais 20% da parte patronal do condomínio, tem algumas situações, se eu já recolho no teto, não há obrigação dos 11%, mas a parte patronal tem que recolher. Então, tem uma série de situações que nós temos que observar, não só com relação à parte administrativa, mas também toda a parte de colaboradores, né? O síndico se preocupa muito quando ele tem outras fontes de renda, né? Então, eu sou funcionário público, realmente eu tenho uma empresa, eu já recolho por lá, agora eu vou agregar esse valor que eu recebo pelo condomínio, como vai ficar meu imposto de renda? Como que eu vou fazer meu ajuste com o leilão? Então, são questões que, assim, muitos síndicos, muitos profissionais da área, muitos colaboradores também, eles se atentam justamente na hora do acerto, né, com o leão, na declaração de imposto de renda. Então, são questões que vão ser discutidas justamente para a gente dar clareza
em todo esse contexto, dando na tomada de decisão, né, de forma antecipada. Então, dentro do ano em curso, dentro do seu exercício, da sua atividade, realmente você se programar para a tomada de decisão e já fazer todo o alinhamento para colher esses frutos no futuro, né? É bíblico que né, o plantio ele é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Então, eu tenho certeza que quando a gente planta bons frutos, né, bons conhecimentos, a gente colhe realmente excelentes resultados. E a gente trabalha justamente buscando a perfeição. O ser humano realmente ele é passivo de erros, passivo de falhas, mas uma vez identificado, né, essa falha, justamente nós temos que mudar essa rotina, corrigir essas falhas, implementar novas medidas e soluções para que realmente consigamos ter êxito em todo o nosso planejamento. O planejamento também, a gente fala mais financeiro que todo mundo sente no bolso, né? Os condôminos, né? O síndico, quando ele paga também a sua taxa de condomínio. Então, realmente, é uma vertente aí que compromete muito, né? E todo síndico fica preocupado, né? Vou aumentar demais a minha taxa de condomínio, como que eu vou implementar um rateio agora, nesse momento de pandemia? Mas eu acho que nada, a gente não deixa realmente de realizar aquilo que é essencial. Eu acho que muito exemplo disso a gente colheu nesse momento de pandemia, que realmente todas essas questões primordiais que não poderiam ser, né, deixadas para um outro momento, elas mesmo assim elas foram realizadas dentro, né, das possibilidades, dentro dos decretos que foram divulgados aí neste último ano, né, que nós vivenciamos todos eles. Então, eu acho que é compreender todo o contexto, ter um planejamento efetivo de toda essa parte de redução de custos, todo esse planejamento tributário, todo esse planejamento de taxa de condomínio, como que eu vou implementar melhorias, se meu condomínio é pequeno, como que eu vou fazer uma reforma, né, tão grande, talvez o condomínio passou aí por 5, 10 anos, sem qualquer tipo de despesa extraordinária, apenas fazendo as suas manutenções normais, né, cumprindo as obrigações no dia a dia, né, realmente mantendo o básico mesmo. Então, quando a gente pega e coloca, fala assim, não, vamos alterar aqui, vamos dar uma nova visibilidade, tanto administrativa, tanto de forma visual mesmo, dentro do condomínio, reformas, implementação, alteração, justamente isso tem que ser feito um planejamento. E um planejamento não é dentro de uma gestão. Planejamento é uma continuidade. Se dentro de um ano você não consegue exercer tudo aquilo que está sendo proposto, está sendo projetado dentro da sua administração, eu acho que tem que ter a consciência se o síndico ele continua ou se novos gestores vão dar processo que se inicia. Então, por isso que é muito importante ter essa questão do compartilhamento da informação, onde que o síndico ele compartilha isso em uma assembleia, todos os condôminos vêm, fazem as suas exposições, e ali sim, é um cronograma de trabalho não só para a administração atual, mas eu acho que é uma sequência de crescimento administrativo, de posições que só vem a engrandecer a administração, todo o corpo administrativo, todos os condôminos e também valorizar o patrimônio que é de cada um de nós, né? Que moramos em condomínio, que vivemos essa vida condominial. Eu creio que, no mais, fosse a explanação no geral, né, seriam esses os pontos, né, principais, mas entre outros, né, que vão surgindo aí no dia a dia e nos módulos que vão ser ministrados posteriormente, iremos aprofundar esses assuntos justamente com a essência do dia a dia, do cotidiano, justamente para exemplificar toda essa tratativa, a solução de problemas, né, e justamente o compartilhamento também dessas informações para com os condôminos e para o meio condominial no geral. Capacitar Condominial, programa multidisciplinar de capacitação de profissionais de condomínio.